Fala, investidor e investidora! Que bom que você chegou até aqui. Muita gente veio me pedir para ter acesso às lives do Instagram, mas que não tem Instagram. Como assim, Lupa? Então, antes de querer saber o motivo disso, estou trazendo aqui, vou deixar numa playlist à parte aqui no nosso canal no YouTube, todas as lives que fizermos lá no Instagram. Então, toda semana lá no Instagram a gente está fazendo uma live bem bacana. Análise técnica, finanças pessoais, diversos tópicos relacionados com sua vida financeira. Mas, de qualquer modo, nem todo mundo tem Instagram, nem todo mundo consegue acompanhar no horário. E por conta disso, eu estou deixando aqui em nosso canal no YouTube mais uma possibilidade para que você não perca nossos conteúdos. Então, neste vídeo aqui, você vai acompanhar a live sobre indicadores técnicos utilizados na análise gráfica. Então, eu falo lá das definições, do contexto onde são utilizados, os tipos de indicadores e cito também 4 indicadores para que você comece suas análises se sentindo muito mais seguro ou segura. Então, esta playlist preserva todas as lives que fizermos lá no Instagram. Tempos em tempos eu venho aqui, atualizo, deixo tudo pronto, acessível, você veja ao seu tempo. Então, já te peço aquele favor, hein? Deixa aqui seu like, se inscreve no canal e ativa as notificações para que você não perca nenhum dos nossos conteúdos. Ao final do vídeo, eu volto para a gente dar aquele abraço, tá bom? Roda a vinheta! Maravilha! Hoje a live será sobre indicadores técnicos. Próximo passo sobre análise técnica, aproveitando o gancho lá daquela nossa primeira live, tá bom? É um tema bastante interessante porque muitos operam análise técnica às vezes com um indicador, outro, e tem aqueles também que já gostam de vários e vários. Particularmente eu opero com poucos, às vezes 2, 3 já é suficiente, você já consegue uma leitura interessante. E o principal intuito é justamente auxiliar na análise, né? Reforçar a análise que você está vendo. Então é isso que a gente vai ver na live de hoje, no bate-papo de hoje. Bom, vamos começando, né? E aí o pessoal vai chegando, a gente vai agregando, conversando. Bom, pessoal, muito boa noite. Luiz Henrique aqui falando, para quem não me conhece ainda, vocês já me conhecem, mas para quem está chegando agora, sou o Luiz Henrique, a gente toma conta aqui do Lupa no Dinheiro, faz isso com o maior prazer do mundo, é um hobby, uma paixão que eu tenho do mercado financeiro há um bom tempo, e eu resolvi vir para as redes, dividir um pouquinho com quem está chegando agora, com quem quer aprender a dar os primeiros passos, a conseguir a trilhar alguns caminhos sozinho, e eu acredito que nada melhor do que um amigo para bater um bate-papo, para trocar uma ideia, e aí vocês vão trilhando também. Hoje a conversa vai ser dando continuidade a uma live que fizemos agora em dezembro, onde falamos sobre candles, falamos sobre tempos gráficos, falamos sobre suportes e resistências. Como a análise técnica é um assunto um tanto extenso, a ideia é que a gente vai fazendo o assunto em pílulas, vocês vão consumindo aos poucos, e aí vão se acostumando, identificando, solidificando ali os conceitos, e depois disso vai deixando a análise mais robusta, tá? Hoje o papo então serão sobre, eu separei aqui alguns indicadores técnicos dos mais utilizados, e a gente vai falar sobre o conceito, o porquê de utilizar um indicador, né? Depois a gente vai falar os tipos de indicadores e depois fazer algumas práticas aqui na tela para que a gente aprenda como incluir nos gráficos e fazer algumas leituras, algumas práticas. Fiquem à vontade para participar, para conversar alguma coisa aí, para perguntar, tá? Esse espaço aqui é nosso, é uma hora nossa aqui para a gente dividir. Então vamos lá. Separei aqui o primeiro ponto, que é o seguinte: o contexto, né? O porquê que a gente usa um indicador. Em qualquer outro cenário da nossa vida, a gente, na vida profissional, né, principalmente, a gente vai ter algum tipo de coisa a ser medida. Ou seja, a gente precisa de algo que indique para a gente se está indo em um determinado sentido, está em outro determinado sentido, ou se a gente precisa melhorar em alguma coisa. Então a gente vai se apoiar nos indicadores para tomar alguma decisão. Aqui no mercado financeiro, investimento em modo geral, a gente também utiliza desse mesmo recurso, ou seja, a gente vai procurar alguns indicadores que vão nos ajudar a fortalecer a nossa análise.
Ou seja, a gente está percebendo, por exemplo, que é um movimento de alta e a gente vai procurar um indicador que vai confirmar esse movimento, ou seja, vai nos dar parâmetro para que a gente entenda se esse é um movimento forte, é um movimento que está fraco ou está próximo de se reverter. E aí, este é um dos principais motivos. A gente vai usar indicadores para ampliar e reforçar a nossa análise, tá bom? Bom, fica tranquilo que depois no gráfico aqui a gente vai ver tudo com calma. Eu vou explicar o contexto e depois a gente vai para a tela, vai ser bem prático hoje, bem dinâmico aqui. Então o contexto é esse. Eu quero um indicador para ajudar na minha análise. É o mais simples possível, tá? Depois, a gente vai para alguns tipos de indicadores. Ao longo da história isso foi desenvolvendo. A análise técnica nasceu lá no Japão, há muito tempo atrás, onde se negociava arroz. E foram traçados algumas figuras, alguns gráficos, isso que a gente utiliza até hoje em dia. Foi desenvolvido ao longo da história com diversos produtos e depois associou-se a ações e a qualquer outro ativo de renda variável. E claro, além disso, tem toda uma matemática por trás, tem todo um estudo estatístico que vai confirmar e auxiliar essas outras leituras, tá? Então, durante essa história foram desenvolvidos alguns tipos de indicadores, a gente vai falar aqui basicamente de 3. E com esses 3 tipos, você consegue já abranger muito da leitura do mercado, já consegue tirar informações muito valiosas, tá bom? Os 3 tipos, rastreadores de tendência, é o primeiro deles. Depois a gente vai ter os de volatilidade. E depois a gente vai ter os osciladores. Então, basicamente 3 tipos. A gente vai conseguir, vocês vão ver aqui na prática, e ao final dessa live você já vai conseguir identificar, com base nesses 3 tipos de indicadores, regiões de suporte, regiões de resistências e tendências, que isso vai ser uma mão na roda aí durante a sua vida como analista, tá? Então vamos lá. Eu separei aqui hoje 4 indicadores. Deixa a mãozinha aqui para não esquecer, né? 4 indicadores para a gente estudar. Então, um de cada tipo, dos 3 tipos e um quarto, que até eu nem chamo tanto de indicador, mas ele é um dos mais simples, ao mesmo tempo um dos mais importantes. Tá bom? Então vamos lá. Hoje veremos médias móveis, veremos banda de Bollinger, veremos IFR ou índice de força relativa e veremos também volume. Se nunca ouviram falar, vamos nessa que o momento é agora para a gente dar ela navegada. Vou pedir um favor a vocês, que eu vou trocar a câmera, a gente vai olhar aqui no Profit, né, na máquina, e eu vou narrando para vocês, vocês vão avaliando. Qualquer pergunta pode vir aqui e a gente conversa junto. Maravilha? Vamos trocar aqui. Então, separei aqui já um gráfico para a gente começar a fazer algumas simulações. E notem que este é o gráfico puro, tá? Temos apenas os candles, sem médias, sem nenhum outro indicador. A tela está bem limpa para a gente fazer tudo do começo. Tá bom? Vamos lá. Aqui, essa ferramenta que eu uso é o Clear Trader, tá? Clear Trader, mas você pode utilizar qualquer outra plataforma do mercado, sites. Você vai ter esses mesmos indicadores em qualquer ferramenta, inclusive nos gráficos dos próprios home brokers, das corretoras, você também tem esse tipo de ferramenta, tá? Essas 4 principalmente de hoje, elas são as das mais populares e vai ser bem fácil você localizar. A gente vai fazer aqui agora na prática e depois vocês tentam fazer nas plataformas que vocês preferem ou que mais utilizam, tá bom? Vamos nessa então. Aqui no Clear Trader, a gente tem aqui a opção menu de inserir indicadores. Esse é o primeiro caminho. E ainda você pode usar o botão direito no gráfico e inserir indicador. Tá? Notem que agora a gente tem aqui uma janela onde a gente tem uma coleção enorme de indicadores aqui. De todos esses tipos que a gente falou agora há pouco. Ou seja, a gente tem alguns de tendência, alguns osciladores
e alguns de volatilidade. Então percebam que aí o universo é bem grande, existe indicador para muitas coisas e que a gente vai aos poucos se familiarizando com esse tipo de leitura, tá bom? Vamos começar então pelo indicador de volume. Aqui você basta digitar o indicador, tá? E a gente vai buscar ele aqui. O ClearTrader ele já deixa aqui numa região, né? E vai dizer que vai colocar numa nova janela interna, tá bom? Então inserir. O que é que ele fez aqui? Ele trouxe agora nessa região abaixo um campo, né, destinado ao volume financeiro. E aqui nós temos diversas barras brancas, algumas com uma representatividade maior, outras menores. E a gente pode, de alguma forma, associar, configurar, personalizar isso aqui da maneira que a gente achar melhor, tá? Particularmente, eu gosto de deixar nas cores dos candles, que aí a gente já destaca que é um volume, se foi vendido, se foi comprado, que é importante. Então, o botão direito aqui, ó, botão direito ou duplo clique no gráfico e a gente vai ter aqui as propriedades, tá? Então, você pode trocar a cor aqui ou trocar alguns parâmetros, né? Ó, mostrar com cores de alta e baixa. Aplicar. Notem que agora a gente tem nas mesmas cores do gráfico acima. Eu gosto de usar assim, tá? Por quê? Vamos aproveitar aqui, ó, esse primeiro aqui. Note que é um volume extremamente alto de venda. Corresponde a esse candle aqui acima. Deixa eu deixar a cruz aqui, fica mais fácil. Pronto. Olha, tá vendo? É um volume aqui bem grande e aqui um volume muito alto, que é bem maior do que os volumes anteriores. E que como é que é utilizado? Como é a leitura disso aqui, né? Isso aqui vai representar aquilo onde tem maior volume, tem maior expressão no mercado e confirma, ou seja, aumenta a segurança da sua leitura em relação a identificar um suporte ou uma resistência, tá? Se tem mais volume, significa que tem mais gente operando, significa que temos investidores institucionais, ou seja, bancos, fundo de investimento e outros investidores maiores participando daquele momento do ativo. E aí você amplia a sua capacidade da identificação de bons momentos ali. Então, movimentos onde tem um volume acima de alguns patamares, os patamares estão aqui ao lado, então um patamar aqui de 900, 800 mais ou menos, é um valor razoável. O que passar acima desse primeiro range aqui, vocês já podem ficar com um pouco mais de atenção, porque neste caso, né, a gente tem um volume aqui, ó, de compra, um volume verde, e aqui no gráfico não foi tão expressivo, mas o volume foi grande. Então, isso pode indicar no começo de uma tendência de alta, porque está entrando volume comprado. Aqui não teve oscilação de preço, mas entrou volume. E a partir disso, ó, isso aqui virá como se fosse um suporte. Você pode até utilizar esse aqui como stop, aqui um pouco abaixo. E o papel andou depois. Vamos traçar aqui a gente consegue. Depois disso, teve-se aí um movimento de 24%. E a gente se apoiou onde? Exclusivamente naquele volume ali mais relevante. Aí você fala, mas Lupa, e é fácil assim, é só isso? Para o volume é um dos indicadores que você vai utilizar. Nenhum indicador ele é completo o suficiente para que você tenha a leitura completa. É completo para completa, mas é isso que eu quis falar. Você não pode usar um indicador só para operar. O de volume, ele vai reforçar aquela ideia que você está tendo. Ou seja, eu estou numa região aqui, ó, que eu parei de cair, o volume estava baixo, e de repente vem um volume bem maior, quase que o dobro do anterior aqui, ó. Aí você liga a antena, opa, o volume cresceu demais nesta região aqui, então eu acho que eu vou arriscar aqui uma compra, vou usar essa linha aqui como stop e deixa rolar o
o trade, né? Deixar seguir. Bom, este aqui é um dos indicadores, tá? Quando a gente traçar agora as médias, vocês vão ver que elas se complementam, tá? Então, o próximo passo, a gente vai incluir aqui as médias móveis, tá? Então, vamos de novo, botão direito, seria indicador. E agora vamos procurar pelas médias. Então, média móvel, tá? Aqui. O ClearTrader ele deixa que a gente inclua a média abaixo ou que a gente inclua no próprio gráfico. Ou seja, a gente vem aqui na própria ativa, inclui, ela vai ser desenhada aqui dentro do gráfico. Essa aqui particularmente é o que eu gosto de usar, muita gente usa também, então vamos seguir com ela aqui. Notem que quando a gente inclui uma média, a gente tem que associar um período. A média é calculada com base em um número de períodos pré-determinado e com isso a gente vai ter um traçado no gráfico que vai avaliar uma média em relação aos períodos anteriores e que a gente pode utilizar uma outra estratégia. A gente vai fazer isso aqui agora, eu vou traçar as duas, tá? Então, vamos traçar primeiro uma média rápida ou média curta, que também é conhecida. Então, vou traçar aqui, por exemplo, uma média de 20 períodos. Ou seja, os últimos 20 períodos de fechamento, elas vão ser traçadas aqui. Então, ok, a gente fechou aqui. Percebam que agora no gráfico a gente tem essa linha verde, que vai acompanhando o movimento aqui do papel e vai nos dando o primeiro parâmetro de análise, que seria acima da média, eu estou seguindo uma tendência de alta. Abaixo da média, ou neste caso aqui é um caso bem particular, ou seja, ele não continua uma tendência, é um teste, né, que a gente pode chamar assim. Já aqui no movimento lá de março, né, esse período que a gente está analisando aqui é o ano de 2020, então lá em março a gente teve um período bem uma queda bem acentuada, que foi ali quando foi divulgada a crise do coronavírus e a pandemia, enfim. Então a gente teve um movimento bem grande e nota que eles estão abaixo da média, tá? Então aqui é uma tendência de baixa. Essa é uma primeira leitura, mas essa média aqui é uma média que a gente considera que é a média aritmética, esse A aqui de aritmética, e aqui é de 20 períodos. Quando a gente dá duplo clique aqui em cima da média, a gente pode configurar a média. E o que é configurar a média? A gente tem como alternar o período, a gente tem como trocar o tipo de média, notem que são 4 possíveis. Aqui é aritmética, aquela média simples, né? A exponencial é uma média que leva em consideração os últimos períodos, ou seja, ela tem um peso maior para o movimento mais recente, ela é uma média mais sensível. A de Wallace-Wilder, ela leva em consideração ainda mais, com peso ainda maior, os movimentos recentes, então ela é mais sensível do que a exponencial. E a ponderada, ela vai fazer alguma relação com o volume, com alguma outra natureza, tá? Então, eu particularmente eu gosto de usar médias exponenciais, tá? E neste caso aqui eu vou deixar a média de 20 para a gente deixar como exemplo, tá? Este deslocamento eu não vou falar agora. Aqui, ó, a aparência a gente pode trocar a cor, pode trocar a espessura, pode trocar o estilo, se quiser pontilhado, coisa dessa natureza. E aqui em valores a gente vai dizer se quer calcular a média em cima do valor de abertura, do valor máximo, do valor mínimo ou do valor de fechamento. O valor de fechamento é sempre o que determina ali o movimento e o candle, ou seja, é o valor que, passado o período lá da análise, o fechamento é que vai dizer se vai estar acima da média, se vai estar. Então o fechamento é o mais indicado para a gente utilizar aqui como valor, mas você pode utilizar os outros, tá? Então aqui aplicar, ok. Note que a média agora ficou um pouquinho mais espessa, né? E a gente está com a média agora exponencial. Aqui em cima a letrinha E. Tá? E vamos incluir agora uma segunda média com um período maior.
porque eu vou explicar já por que a gente faz isso. Então, novamente aqui dentro do gráfico, só que agora ela tem um período, vamos chamar aqui de 120 períodos, ou seja, ela é 6 vezes maior do que a média que a gente incluiu anteriormente. Fechar. Olha, vamos pintar ela agora de vermelho, também vai ser exponencial. Vamos botar uma outra cor aqui para a gente conseguir identificar bem. Pronto, temos agora uma média que está mais próxima dos candles, que é a média rápida ou média curta, ou seja, ela está mais próxima aqui do movimento. E essa outra vermelha, ela é uma média longa ou média lenta. Por quê? Porque ela vai levar em consideração um maior período. Quanto maior o período, ela vai ter uma distância um pouco maior aqui do movimento dos preços. No entanto, quando o preço tocar nela ou estiver próximo dela, por exemplo, aqui, assim, ó, ela vai reforçar para a gente a leitura de tendência. Ou seja, eu estou testando aqui a média de 120, mas eu não passei, né? O preço não continuou aqui crescendo. Sendo assim, ela pode ser usada como uma resistência e o preço tende a cair mais. Caiu mais, caiu mais, caiu mais. Opa, parou de cair por aqui assim. E quando passa nessa região, ou seja, agora ele tocou de novo a média de 120, mas agora passou direto. Agora ele cresceu. Então agora ele está tomando outra tendência. Deixou de ser uma tendência de queda para ser uma tendência de alta. Então o que é que a gente leva aqui desse primeiro contato com as médias? A média vai rastrear a tendência para a gente. Eu estou operando abaixo da média. Eu estou na tendência de baixa. Eu estou testando uma média importante, ou seja, uma média longa, ela tem uma importância maior do que a média curta. Eu estou testando uma média longa, opa, é um ponto de interesse. Se fosse uma queda acentuada e batesse na média longa, é um ponto para interesse também. E aí a gente vai somar aqui com o volume. O volume é vendido, o vermelhinho, ou o volume é o verde, é volume comprado. Tá entrando dinheiro no ativo, né? Saindo dinheiro do ativo. Então, as médias vão ter esta leitura, rastrear a tendência e vai ajudar a gente. Eu vou buscar um outro ativo aqui, que aqui a gente aproveita. Deixa eu buscar um que andou muito agora na pandemia. Vamos ver. Olha, deixa eu tirar aqui esse fio. Pronto. Pegar até um período maior. Olha, uma média longa e uma média curta, não é? E quando o movimento testa a média, testou a média, está acima da média curta, a tendência é de alta. Ou seja, depois desse cruzamento aqui da média, a gente teve uma alta aí de 100%. E aí vem um movimento de volta, devolvendo parte dessa alta, tá? Ou seja, aqui os ativos estão abaixo da média curta, romperam a média longa, foram até um pouco mais abaixo aqui e depois retomaram. Ou seja, passaram a média longa novamente e foram para cima da média curta. Outra tendência de alta, mais 100% novamente. Então é isso. Leitura das médias, elas vão nos auxiliar a identificar essas tendências e aí a gente decide se a gente entra ou não. Por exemplo, você compraria aqui no topo, né? A gente tá falando aqui, ó. Eu estou acima da média ainda, ok. Mas se você não botar uma proteçãozinha aqui, bem curta, você vai estar arriscado a levar essa queda aqui. Ó, 40%. Que aí essas questões das proteções, stop gain, stop loss, a gente pode falar em uma outra live. Bem com calma. Aliás, tem um vídeo lá no canal nosso no YouTube que eu explico passo a passo, na caneta, faço todos os desenhos explicando o stop gain, stop loss, como é que a gente define aqui no gráfico, tá? Hoje é para você entender que a média ela vai ajudar nessa leitura de tendência. Eu sei se está caindo ou se está subindo, vou juntar as médias aqui. Vou usar aqui período. Eu tenho que ter uma média curta, eu tenho que ter uma média longa.
Se quiser, pode até anotar aí na sua caneta. É interessante trabalhar com duas médias. Por quê? Porque a gente vai sempre se apoiar nesses cruzamentos aqui. Essa é uma das estratégias utilizadas. Então, toda vez que uma média cruzar outra, ele pode estar iniciando um movimento interessante. E se você navegar na história do ativo, aí você vai ter vários desses cruzamentos, tá? Bom, o terceiro indicador, a gente vai usar agora um indicador oscilador. E vocês vão ver como ele se complementa e como ele se encaixa aqui na nossa leitura, tá? Então, botão direito, mais uma vez, indicador. E agora o nome dele aqui é IFR ou RSI. Esse RSI é da sigla em inglês, tá? IFR é a sigla em português, que é Índice de Força Relativa. Em inglês aqui, né? É Relative Strength Index. Então vamos lá. Este é interessante você deixar na janela à parte, porque aí você vai ter uma maneira bem particular de olhar. A gente vai fazer agora com calma, tá? Então deixa aqui nova janela, inserir. A gente tem aqui agora mais uma janelinha aqui embaixo, né? IFR de 9 períodos, tá? E desse lado de cá a gente tem aqui dois parâmetros bem importantes. O primeiro é essa linha aqui no 70. Deixa eu ver se está desfocando muito o celular aí. Primeiro aqui no 70, tá? E o outro aqui no 30. Deixa eu até tirar aqui o mouse para ficar mais fácil. Então vocês estão vendo aí, ó, 70 e 30. Mas, Henrique, o que é isso? Então vamos lá. O IFR, ele vai medir, digamos que seria um nível de cansaço do mercado. É o termo que eu mais gosto de usar. Por quê? Ele vai determinar regiões que são sobrevendidas, ou seja, que estão vendidos demais, e vai determinar uma região sobrecomprada, que é aquela onde está comprado demais. E certo, e para que serve isso, Luca? Então vamos lá. Se você está muito vendido, ou seja, se tem muita gente vendendo, o mercado vendeu mais do que devia, o que é que vai acontecer? A tendência é que o preço volte a subir, porque não tem, digamos assim, para quem vender mais, né? Se não tem para quem vender mais, quem tem vai querer vender mais caro. E quem vai vender mais caro, o preço vai voltar a subir. Então, a analogia do contrário é a mesma. Se o papel sobe, todo mundo comprando. Chega uma hora que cansa. Leia-se. Ninguém consegue pagar tão caro. É o caso aí de vários papéis. Um que está bem falado aí recentemente é da Tesla, né? Lá do Elon Musk, que teve uma alta bem expressiva. Bitcoin também agora, todas as criptos aí, Ethereum, tá vendo uma alta bem expressiva. Então é uma região que fica sobrecomprada, ou seja, tem muita tendência de que o volume comprado diminua e aí o movimento passe a ser de queda, ou seja, tem uma correção nos preços e a gente consegue, em alguns casos, por exemplo, quem gosta de operar vendido, fazer short, ganhar na operação quando o mercado cai. O IFR serve. Essa região abaixo do 30 é a região chamada sobrevendida, ou seja, é onde vai parar de cair para que o preço tenha uma reação e volte a subir. E quando está acima do 70, ele indica que está sobrecomprado, ou seja, a tendência é que pare de subir e que volte a ter um movimento de correção, um movimento de queda. Então é simples assim. E se tiver no meio do caminho, ou seja, neste caso aí, ó, tá nessa leitura aí, o IFR está em 53,43, que seria o meio do caminho, né? O índice completo ele é de 0 a 100, tá? E esses dois patamares, 30 e 70, já para separar. Se ele está muito próximo de 0, seria um sobrevendido bem considerável, né, que aumenta a chance. E se ele está muito perto de 100, é um sobrecomprado expressivo. Quando ele está ali no 50, significa que ele está no meio do caminho.
Ou seja, ele não tá bom nem para compra nem para venda, ele tá ali estável. Se você se você tá comprado no papel, né, você tem que deixar ali seu stop bem ajustado para não ter problema e vai aguardar uma tendência, ou seja, à medida que ele segue alguma tendência, ele vai caminhar para as regiões abaixo do 30 e abaixo do 70. Vamos fazer essa prática? Vamos lá. Vou dar um zoom maior aqui. Deixa eu aumentar aqui o zoom. Pronto. Desculpa que eu peguei ali um pouquinho, mas é porque eu estou segurando o celular aqui, tá? Então vamos lá. Dei um zoom maior aqui. E a gente nota aqui. Vou botar aqui a cruzinha. Pronto. O IFR nesse ponto, aqui, por exemplo, em essa data 2 de dezembro, tá? 2 de dezembro, ele tá tocando aqui, ó, os 21,05. Bem baixo, né? Ou seja, abaixo do 30. Vamos voltar lá para a tela. 21,05 aqui, ó. 21,05, a gente tá aqui, ó. Ou seja, ele caiu e parou de cair. Por quê? O IFR tá lá na região sobre vendida, tá? E o que é que acontece depois? Acontece que ele volta para a região, ó, ele volta a subir aqui, né? Volta para a região e caminha quase que direto para a região dos 70 lá. O que é que a gente vê no papel? Alta, alta, alta de novo. Isso em 3 dias, né? Esse gráfico é diário, 3 dias seguidos aqui. Você teria identificado um movimento com um stop bem baixo, que seria essa região aqui. Deixa eu tirar a caneta. Um stop bem baixo, que seria essa região aqui abaixo desse ia procurar, lógico, né, algum apoio aqui, algum outro ponto de stop. E entrar na operação aqui, e em 3 dias você ia fazer aí 22%. Você se apoiou em quê? Você se apoiou em volume crescente, aqui o volume verdinho. Você se apoiou no IFR abaixo de 30. Né? A gente tá vendo aqui, ó, 20 e alguma coisa. Né? Então, notem, dois indicadores. Você já teve uma decisão. E o único que estava contra, vamos falar assim, é que você estava abaixo da média curta aqui. Ó. Você estava abaixo da média. Mas você tinha outros dois para lhe apoiar. Você teve um volume bom, ou seja, você saiu de um volume vermelho aqui, ó, nesse dia, né, onde tocou o IFR lá embaixo. E no próximo dia já, digamos assim, a tempestade passou e as coisas se clarearam. Se a gente for para outros períodos, deixa eu tirar o zoom aqui novamente mais uma vez, vamos lá. Ó, a gente teve lá, ali em março, por ali, a gente teve uma região aqui, né, região aqui abaixo do 30 também, os preços bem baixos aqui, mas volumes pequenos. Depois a gente vai caminhando alta. O que é que acontece com o FR? Ele vai caminhando em direção ao lado oposto, a região dos 70 lá. Depois 70, depois cai mais um pouquinho. Aí note que tudo está escrito lá no gráfico. Então você volta aqui, ó, cai um pouquinho, FR cai também. Voltou para a região de 70, por quê? Porque voltou a crescer a compra de novo. Só que chega uma hora que não vai ter mais tanta alta, né? Uma hora que a curva vai fazendo. Tem uma hora que a gente pegar aqui, tem uma hora que a gente para aqui em algum momento, né? Como se fosse uma barreira aqui da resistência. E aí você vai caminhar em outro sentido. Você vai ganhar outra direção. E essa outra direção, ou seja, o candle passou para baixo da média verde agora, da média curta, cruzou a curta, está cruzando a longa aqui, e seu IFR está saindo da região lá sobre comprada e está voltando para a região dos 30 aqui abaixo de novo. Interessante, não é? Então, você tem um indicador que está oscilando o tempo todo, ou seja, ele ora está na região aqui abaixo do 30, né, sobrevendida, que vai lhe dizer pontos de compra, tá? Muito difícil se você quiser vender nessa região, muito provavelmente você vai ter prejuízo, porque o preço vai voltar a subir depois. Ele pode até demorar um pouquinho aqui na região sobrevendida, mas muito provavelmente ele vai reagir e vai voltar para o lado oposto. Do mesmo modo, quando você está aqui, o IFR acima de 70, você não deveria procurar operações de compra.
Porque muito provavelmente ele vai ter algum tipo de correção, vai voltar a cair para a banda, voltar para cair para 50, ó, nesse caso aqui, ó, tava lá no 70 e voltou para 30 de novo. É que a gente vê no ativo principal, queda aqui. Então desse modo, a gente está usando aqui duas médias, o volume e o IFR, e a gente já consegue ter uma leitura. Para isso que serve, ou seja, a gente precisa ter aonde se apoiar para poder tomar nossas decisões. Esse caso aqui, ó, BTOW3 é a empresa que toma conta, para quem não conhece ainda, né, a empresa que toma conta do site americanas.com, submarino.com, Shoptime, Sou Barato, tá na bolsa há muito tempo. Esse ano de 2020 teve um movimento bem expressivo. Na verdade ele começou lá em 2019, vamos falar assim, junho de 19, que é essa região aqui, até a máxima de 20, a gente teve uma alta aí de 360%, né? Saindo lá de R$28, mais ou menos, para 131 na máxima. Hoje a gente já tem uma queda, uma correção, né? Ou seja, caiu nessa tendência aqui. E hoje a gente está aqui de novo na região dos R$75. A gente está abaixo da média longa. A gente está próximo aqui à mais curta, mas o preço se recuperando. Vamos dar uma olhada no volume. O volume está ainda considerado pouco em relação a movimentos anteriores aqui, ó. A gente teve um bom volume aqui, e agora o volume mais baixo um pouco. Mas o IFR, ó, saiu da região lá do 30, ou seja, é uma região que estava dando compra e está caminhando na direção dos 70 lá, né? Hoje está aqui na fase dos 53, então está no meio do caminho. Mas o que é que a gente nota aqui? Vou dar um zoom de novo. O que é que a gente nota aqui? Desde quando o IFR saiu do 30 para cá, alta de quase 9%. Interessante, não é? Então vamos lá. Por último aqui, para a gente otimizar nosso tempo, eu vou mostrar um agora que vai complementar tudo isso que a gente está falando. A gente pode inclusive até tirar uma dessas médias aqui da tela, porque essa média vai ser contemplada agora dentro de uma banda, tá? Que é o banda de Bollinger. Eu deixei por último porque ele tem uma explicação um pouquinho mais elaborada, mas é fácil também de entender. Vou tirar aqui a linha de tendência, tá? Para deixar a tela bem enxuta pra gente aqui. E vamos lá. Como é que a gente inclui também? Pronto. Botão direito, indicador. E vamos lá. Então, bandas de Bollinger. Ela também pode ser incluída numa janela à parte. Desculpa, acho que o reflexo da lâmpada aqui tá batendo na tela, né? Vez ou outra eu tô notando aqui. Acho que não tá atrapalhando tanto não. Então, a gente pode incluir numa janela à parte, mas eu gosto de usar no próprio gráfico. Ou seja, ela vem para cá, ó. Ela vai acompanhar aqui a gente, tá? Ok. Percebam que agora existem duas... Vamos lá, deixa eu trazer o zoom de novo aqui, pessoal. Vamos lá, trazer o zoom aqui. Então vamos lá. O que é que a gente tem agora aqui? A gente tem essa linha branca aqui embaixo. A gente tem outra linha branca aqui em cima. A gente tem uma outra média aqui, tá? Ou seja, são os parâmetros da banda de Bollinger. O Azinho quer dizer que é a média aritmética. O 20 é de 20 períodos. E tem aqui. O que é que essa banda diz pra gente? Então vamos lá. Trocar aqui. Vamos configurar a banda também. A gente tem uma média também. Ou seja, a gente tem uma média. E tem um desvio padrão. Opa, tá desfocando, né? Não sei se melhorou. Pronto. Então a gente tem um desvio padrão. Esse número 2, a gente vai fazer aqui na prática para vocês entenderem, mas esse número 2 é o desvio padrão dessa média e ela vai escrever esses limites em branco aqui, tá? Desvio padrão 2 em relação a uma média de 20.
ela também deve ser considerada nos 4 tipos das médias, como falamos anteriormente, tá? Então vamos deixar aqui exponencial. A gente pode omitir ou não a média daqui, tá? Se a gente tirar ela daqui, ó, aplicar, ela vai sumir lá do gráfico, mas não é essa a ideia. A gente vai aplicar aqui, vai mostrar também. Notem que ela agora ela ficou sobreposta à anterior. Até deixar aqui, ó, fazer uma prática. Vou deixar a aritmética só para vocês notarem. Note que agora a mais fininha, a aritmética, ela tem um desviozinho em relação à anterior, né? Aquela que a gente incluiu. Vou aproveitar até para tirar aquela anterior, mais grossinha aqui. Vamos tirar essa. Vou deixar só a média da Bollinger, tá? Então, novamente, mais uma vez aqui. Vamos deixar ela como exponencial de 20. Aqui na aparência a gente pode botar um preenchimento, uma coisa dessa natureza, caso a gente queira aumentar aqui a espessura da linha. Vou botar aqui, deixar mais maiorzinho assim. Ok, eu não vou botar um preenchimento aqui, tem gente que gosta, fica assim, ó, vou trazer só para vocês conhecerem. Fica um destaque assim. Você pode botar uma cor mais clara, mais escura. E aqui por outro lado, você pode trocar também a aparência da média. Então, trocar a espessura, trocar a cor, caso seja interessante, tá? Então, aplicar, vou deixar só um pouquinho mais grossa aqui. Ok, e como é a leitura então da Bollinger? Ela vai pegar um desvio padrão em relação a essa média aqui, vai traçar um limite aqui superior, é como se fosse um mais e menos, né? Então, desvio padrão de 2 acima da média e desvio padrão de 2 abaixo. E deixa eu voltar aqui um pouquinho para que vocês notem uma coisa. Notem que esse desvio padrão ele está levando em consideração ora a banda está maior, ou seja, ela está mais distante dos preços, e ora a banda está bem mais próxima dos preços. Não é? Essa aqui, por exemplo, ela é bem mais estreita do que esse trecho aqui. E o que é isso, Henrique? Isso aí, ela vai traduzir para a gente justamente volatilidade. Quando a banda está longa, ou seja, quando ela está distante da média, significa que a volatilidade está bem alta. Ela pode sair de um extremo para o outro. Quando a banda está estreita, significa que ela está acabando um período de volatilidade para começar um próximo. Ou seja, ela está bem próxima de ganhar força em um próximo movimento. Nesse caso aqui, ela passou um tempo bem considerável, bem curto, aqui o desvio bem pequeno. Deixa eu pegar o exemplo aqui de março. Vou até trocar o papel aqui para a gente ver alguma coisa. Deixa eu ver com BOVA 11, acho que vai dar para a gente exemplificar bem aqui. Pronto. Olha aqui. Em março, quando a gente teve o estouro da pandemia, olha o tamanho da banda. E o que antecedeu? Olha, a banda bem pequena aqui. Depois, pequena de novo. E onde é que a gente, investidor, a gente se aproveita, ou seja, a gente tem uma leitura melhor disso? Quando a gente está numa banda bem longa, a gente tem 2 cenários. Ou a gente já opera sabendo que a gente pode ter uma volatilidade bem grande. Afinal de contas, o range de preço, nesse caso, ele é bem maior. Ó, a gente teria aqui, nessa banda aqui, algo em 111% aí, ó, de variação nesse período. Ou seja, tanto faz eu comprar uma coisa, vamos pegar aqui, né, o que foi de variação de preços na real lá. Então, tanto fazia a gente comprar uma coisa por 59 ou por 100 em poucos dias aí. Isso é o que significa de ter uma volatilidade grande. Então, num período curto, você tem uma variação de preço enorme. Logo em seguida, você tem isso aqui, ó. Você tinha aí, ou é 73 ou é 77. Então, o range é bem pequeno. E aí você não tem uma volatilidade alta. O que é que se segue depois? Quando, ou seja, saiu de uma região de volatilidade baixa, um movimento aí de 21%. Voltou a ter outro... Cadê? Acho que eu estava aqui, né? 21%, ok. Voltou a ter um período aqui de volatilidade baixa. E depois a gente segue um outro aqui, ó. Um bem maior novamente.
Bom, tem diversas estratégias com Bollinger, tá? Tem gente que gosta de, tocou na de baixo eu compro. Tocou na de cima eu vendo. Tocou na de baixo eu compro. Tocou na de cima eu vendo. Neste caso aqui, para deixar na mesma posição, então, tocou na de baixo eu comprei, foi até o outro lado, me deu aí 10, quase 11%. Aí saiu da posição aqui. Opa, tocou embaixo de novo, vou comprar de novo. Até tocar na de cima. Cadê aqui? Deixa eu botar, pronto. Deu aí 12% de novo. É uma estratégia, tá? Depois desse período, se você notar, o papel veio só para cima. Não digamos assim, não descolou mais do range superior. Então, começou a sinalizar aqui uma possível queda agora, para caminhar na direção inversa. Então, o Bollinger vai lhe dizer volatilidade do mercado. Quanto maior a banda, significa maior volatilidade. Quanto menor a banda, ou seja, quanto mais estreita, ou seja, está próximo de um movimento explosivo. Pode ser não tão explosivo como esse aqui, mas também pode ser como o de março, que a gente teve aí quase que um funil aqui, e de repente abre o rio aqui, e a gente teve uma queda que foi aquela bem considerável. Depois dessa retenção toda, a gente teve uma queda aí de 45%, tá? Então notem, nessa live de hoje, só revisando, a gente tem o indicador de volume, né? A gente tem a média móvel, neste caso aqui representada uma média longa, a de 120 períodos, e a média curta, que agora a gente trouxe para dentro da Bollinger. Tem o IFR, que está aqui embaixo, né? IFR. E por último, tem o Bollinger, que tem essa leitura de volatilidade. Vamos fazer um outro ponto que eu deixei aqui marcado, que é o seguinte. E quando é que a gente usa? A gente usa só para ações, só para alguma coisa assim? Eu digo que você pode usar com qualquer ativo de renda variável que você queira estudar. Este da tela, por exemplo, a gente está usando um ETF aqui, BOVA11. Deixei aqui na tela, por exemplo, um mini contrato de dólar em 5 minutos. A gente também tem a mesma aplicação. Vou ampliar aqui os horizontes. Então vamos fazer uma leitura bem rápida. IFR acima de 70. Tá dando aqui uma região sobrevendida. Subiu só um pouquinho mais. Aqui, subiu aqui mais um pouquinho, de repente descolou da região de 70 e voltou a caminhar para a região do 30. O que é que a gente vê lá no comportamento? Queda. 27 pontos aí. Tá? Mini contratos são medidos em pontos, tá? Aí tocou a média importante aqui, a média de 120, longa. Logo em seguida, média longa, ou seja, respeitou a média aqui, respeitou aqui, respeitou aqui, respeitou aqui. O FR tocou a região do 30 e descolou. Bollinger também ficou apertado aqui. Notem que a análise vai se complementando. A gente vai somando fatores. Eu estou analisando em relação à média longa. Eu estou analisando em relação ao Bollinger curto, ou seja, a volatilidade baixou aqui. Ou seja, vai acontecer alguma coisa que vai explodir. E eu estou olhando o IFR para dizer se eu estou sobrevendido ou sobrecomprado. Com essas três informações, você já consegue fazer uma leitura bem rica e de qualquer tipo de ativo. Nesse caso aqui, a gente está olhando mini contrato. No ativo anterior, a gente estava olhando ETF. Mas não muda nada. Vamos botar uma ação aqui. Vamos botar aí Magazine Luiza. Todo mundo gosta demais dela. Então pronto. Nesse caso aqui é um de 5 minutos também, tá? Tá subindo, tocando a superior de Bollinger. De repente, sai lá do IFR 70 e vai encaminhando em direção ao IFR 30. A gente tem uma queda aqui no gráfico. Voltou a tocar na média curta, em compensação não rompeu. Então tá cega a tendência ainda. Né? Depois, passa para a parte inferior da média curta, você já acende o seu primeiro alerta. Já inverteu aqui o sinal, não estou mais acima da média curta. Então agora a expectativa é que caia.
né? Essa leitura, não se preocupe, você tem que ir aos poucos. Você vai botar no gráfico, você vai escolher o indicador lá, vai fazer na prática e vai, digamos assim, ampliando a velocidade dessa leitura. Então, abaixo da média curta, queda. Eu tô com volume alto? Tô bem alto, né? Se você notar os volumes anteriores aqui todos curtos, de repente tem um bem explosivo aqui em um dia só. Às vezes é uma notícia, às vezes é um fato relevante da empresa, algo dessa natureza. E aí, depois disso, a gente teve uma queda aí na sequência de 2,3. Foi bem pequena, mas para Magalu é pequena. A gente está analisando um prazo de 5 minutos, então é uma coisa razoável. E aí segue, ou seja, a gente vai somar os indicadores para que a gente possa então ter uma análise técnica um pouco mais robusta e mais assertiva. Ok? Bom, pessoal, o que é que vocês acharam aí? Comenta, fala só um pouquinho nos comentários para eu dar uma olhada. Qual desses vocês já conhecia ou qual não conhecia ainda? Qual é aquele que você já explora? Se você já teve algum sucesso em alguma operação com algum desses. Bom, pessoal, então, um prazer estar aqui com vocês hoje. Espero ter esclarecido esses primeiros 4 indicadores. Eu farei outras lives para a gente explicar alguns outros. Tem indicadores interessantíssimos que a gente pode explorar e ampliar muito aqui a nossa leitura da análise técnica. Yarley, cadê? Vamos lá. Ginequianinha, Yarley, gostei. Conhecia nenhum, posição iniciante. Isso aí. Pronto, Yarley. Olha, Fibo, eu fiz até um vídeo recente lá no YouTube, tá? Tem um que eu fiz explicando direitinho. Como o Fibo é uma ferramenta, a gente vai fazer uma live específica de ferramentas. Então a gente vai ter aqui algumas possibilidades de aplicação de ferramenta nos gráficos. E aí com isso a gente vai poder explorar um pouco mais. Só a palhinha aí do que Yarley falou, né? Vou fazer aqui escolher um ativo aqui bem rápido. Deixa eu voltar um aqui, um diário. Pronto. Deixa eu voltar a câmera aqui só para um segundinho que o Yarley falou. Então a gente tem aqui essa ferramenta, esse conjunto de ferramentas, na verdade, porque Fibo existem projeções ou preço, tá? Existem alguns recursos aqui para a gente usar. Vou usar só o primeiro deles. Bota o imãzinho. Então a gente vai conseguir traçar aqui. A gente vai conseguir traçar esse tipo aqui de gráfico, tá? Escolher uma região e com base nele a gente tem parâmetros de preço para explorar. Então a gente tem aqui o 23%, 38,2%, 50%, 61,8%, 100%. Então a gente vai pegar um movimento e depois dele a gente vai ter alvos a serem alcançados, tá? Mas vamos fazer assim. A gente vai explorar isso numa live específica para a gente fazer diversas operações. Vocês podem até sugerir os ativos, a gente fazer junto aqui algumas práticas. Vou botar a câmera. E mesmo assim, caso queira adiantar, no canal do YouTube nosso lá do Lupa, eu fiz um vídeo até recente, tá? Ele justamente explicando, um sobre médias móveis, o outro sobre Fibonacci. E faz parte de uma série que é um curso básico de análise técnica. Então a gente explica lá candle, explica média, explica tempo gráfico, vai explicando item por item. E que é para ir reforçando justamente para quem está começando, para quem está, digamos assim, querendo conhecer esse mundo aí de análise técnica. É muito interessante que tenha essa base bem, bem tranquila, bem fácil, porque quando a gente vier com os outros conteúdos, esse de hoje, por exemplo, eu já estou subentendendo, né, que vocês têm uma leitura já dos candles, ou quem é suporte, quem é resistência. Mas caso não tenha essa segurança ainda, pode voltar lá. Aqui no perfil do Lupa também tem outros vídeos das lives anteriores que também vão ajudar. Então fiquem à vontade. Vocês todos amigos aqui, vocês estão todos apoiando aí. E eu agradeço demais por essa força. Mas podem deixar os feedbacks, comentem, pode tirar dúvida, direct, onde vocês
quiserem, pode chegar, que a gente sempre conversa. Aqui é um prazer, é um caminho que a gente está trilhando aqui, descobrindo e querendo dividir um pouco disso que a gente já faz há um certo tempo. Tá bom, meus amigos? Muito obrigado. Fiquem com Deus, um abraço. Obrigado pelo tempo de vocês. E a gente se encontra. Semana que vem, se Deus quiser, a gente faz mais uma. Geralmente a gente está tentando praticar aí ou terça ou quarta-feira, vendo o melhor horário. Mas quase sempre, 9 horas da quarta-feira. Então, se quiserem já deixar agendado, na próxima quarta a gente está conversando aí sobre um novo tema. Eu vou escolher aqui. Ou se quiserem sugerir, fiquem à vontade também. Pode até ser o Fibo aí de Arley, né? Tá bom, queridos? Grande abraço, fiquem com Deus. Até a próxima. E acompanhem os feeds, hein? Tchau, tchau. Então, o que achou desse conteúdo? Olha, são indicadores que você vai usar por toda a sua vida como investidor. Você viu o volume, que reforça muito nossas análises. Você viu as médias móveis. Você viu IFR, o índice de força relativa. E viu também as bandas de Bollinger. A próxima live desta playlist trata da segunda parte sobre os indicadores técnicos e tenho certeza que você também vai gostar. Se você ainda não deixou seu like, por favor, este é o momento. Deixa aqui seu like, se inscreve no canal e ative as notificações para que sempre que eu subir um vídeo novo, você seja avisado em primeira mão e sempre fique atualizado ou atualizada com tudo que o Lupa traz para você. Tá bom? Muito obrigado pelo seu tempo, aquele abraço e te espero no próximo vídeo. Fui!